Uma faxineira ouviu a conversa dos árabes e avisou o milionário. O que ela fez em seguida os chocou. O salão de reuniões do 50º andar parecia um outro mundo. Luz que vinha do vidro do chão ao teto, brilho perfeito de mogno polido, cadeiras de couro que pareciam crer na própria importância. No centro, sobre a mesa, repousava o contrato com letras que prometiam transformar a cidade, e o nome de quem o assinasse em lenda. Taças de champanhe tilintavam, vozes calculadas comemoravam acordos, e um helicóptero prateado aguardava no heliporto do andar do terraço, pronto para levar os vencedores a uma festa que já começava nas nuvens. Julian Santoro estava no epicentro daquele brilho. Jovem, impetuoso e acostumado a vencer, ele ria alto, fazia gracejos e rodopiava as palavras como se fossem cifras de uma moeda que sem ele não valeria nada. Seus olhos estremeciam com a certeza de que, naquela noite, passava de proprietário de um império a lenda. O terno lhe cabia como segunda pele, a segurança o circundava como sombra fiel. Para ele, tudo era espetáculo, e tudo cabia num gesto. O contrato era a última peça do quebra-cabeça. A poucos metros, trabalhando invisível à maioria, Nádia dobrava panos úmidos. 24 anos, mãos firmes marcadas por bolhas e o corpo exato do cansaço que não se curva à rotina. Filha de imigrantes, bilíngue por necessidade e orgulho, ela movia-se pelo salão com a mesma dedicação com que se movia pela vida. Rápida, silenciosa, atenta aos cantos. Para a maioria ali, ela era apenas a sombra que sumia entre as cadeiras. Para ela, a tarefa inteira era um mapa de onde ninguém olhava. Quando recolhia a última taça do lado de fora da sala de reunião, a superfície do vidro refletiu seu rosto por um segundo. Lágrimas? Não. A marca de algo que não cabia em lágrimas. Um respeito antigo que seu avô, Ibrahim, costumava chamar de o peso da palavra. Ele ensinara a menina a ouvir mais com as mãos do que com os olhos, a perceber quando um silêncio carregava intenção. Era esse treinamento que a mantinha alerta, um pequeno aparelho de radar afinado entre as frequências do poder. Ela já tinha ouvido conversas altas sobre acordos e sobre lucros, mas havia sussurros que só os que conheciam a língua podiam decifrar. E naquela noite, enquanto recolhia copos atrás de uma das cadeiras, o tom mudou, tornou-se baixo, ríspido, um fio de ameaça sedoso que se infiltrou entre os brindes. Tahalá Suminho, murmurou uma voz masculina, quase abafada pelo tilintar dos copos e o riso afetado de um executivo qualquer. Nádia congelou. A frase foi dita tão perto que parecia vibrar no cabo do pano que ela segurava. A palavra em árabe, transliterada, Tahalá Suminho, ela ouvira em casa no colo do avô. Literalmente, livrem-se dele ou desfaçam-se dele. Não era uma conversa sobre números. Era uma sentença. Por um instante, o mundo de manchas e brilhos se abriu em duas camadas para ela. Por cima, a celebração. Por baixo, a trama. Ela sentiu, com claridade, o gosto metálico do perigo. O avô Ibrahim vinha à memória. Homem curvado, olhos de carvão, que às vezes colocava a mão sobre o ouvido e dizia, com uma paciência cruel que parecia ter sido construída pela própria vida: lembre-se, Nádia, as palavras que a gente não entende, às vezes são as que mais matam. Ouça, aprenda, não se cale. Não era cena para que uma faxineira se intrometesse, dizia a voz do medo, mas inteligência é uma espécie de instinto de sobrevivência. Ela sabia que não podia sair apenas limpando os cacos do depois. Antes que pudesse decidir, o rito da noite já a empurrava para a ação. Os irmãos que falavam baixo, Malik e Omar Alfadê, moviam-se como se o poder fosse um sopro natural. Magnatas do Oriente Médio, apresentados aos convidados com sorrisos diplomáticos, tratavam o mundo como se fosse um tabuleiro a ser disposto por suas próprias mãos. A frase lhes escapara, descuidada, talvez por arrogância, ou talvez porque para eles a ordem já estivesse dada. Nádia apertou o pano e por alguns segundos pareceu ouvir o relógio do mundo bater mais forte. A lógica do que ouvira se alinhou com o que suas emoções gritavam. Se aquilo era um plano e soava como um, Julian estava em risco. E se havia uma chance de evitar algo irreparável, sua obrigação moral se impunha mais alto que qualquer etiqueta. Ela deixou o pano sobre um aparador e foi até a porta da sala. Respeito, pouco. Determinação, sim. Ao empurrá-la, sentiu o ar da festa, as vozes, a música sutil e o cheiro do álcool. Caminhou para cima da mesa como quem atravessa dois mundos, um feito por quem manda e outro por quem sofre as consequências. Senhor Santoro, ela começou, com voz que tremia na primeira sílaba, e encontrou em seguida a firmeza que vinha do seu próprio sangue. Ouvi uma coisa, acho que quiseram dizer,
Takalasso Minho. Havia algo de desarmante em como ela pronunciou a frase. Para quem não sabia árabe, eram apenas sons exóticos. Para os dois irmãos, a ignição de terror. Para Julian, foi como alguém ter empurrado uma pedra no seu lago de confiança. O silêncio caiu, não dramático, mas instrumental. As conversas se acalmaram até onde o poder permitia, e os olhares se voltaram para a mulher que se atrevera a interromper a celebração. Havia surpresa, uma pitada de divertimento e uma certeza coletiva de que aquilo seria resolvido com humor e uma pequena demonstração de autoridade. Julian sorriu, porque sorrir era seu ofício quando queria apagar alarmes menores. Obrigado, Nádia, disse ele, com a voz que parecia polida por máquinas de alfaiate. Muito preocupada, não acha? Temos pessoas para isso. Levantou a mão, chamando de volta a festa. Um assessor por trás do seu ombro riu e fez um gesto que significava: larguem o assunto. Mas a frase em árabe tinha caído ali como um açoite, invisível para muitos, letal para alguns. Ela tentou explicar. Traduziu as palavras, contou o que sentira, falou do heliporto, do modo como o mercado estava prestes a ser consolidado com aquele contrato, e de como planejar um acidente no helicóptero era uma forma fria de execução. As apostas eram altas, o tom low e calculado. O que escutou foi uma mistura de paciência fingida e desprezo real. Nádia, vá limpar ali, não há nada para se preocupar, disse-lhe um dos assessores, com uma gentileza cortante. Você está fora do seu lugar. Um guarda aproximou-se como um animal treinado. Precisamos que você saia, por favor. Humilhação tem texturas. É a água fria que vem dos sprinklers da vergonha, a luz crua de um holofote que mostra sua condição ao mundo. Eles a empurraram para fora da sala, com a condescendência de quem retorna um objeto quebrado ao seu lugar. Havia risos abafados. Havia também olhares que pareciam anotar cada movimento seu, como prova de que ela era exatamente o que imaginavam. Irrelevante. Quando a porta se fechou, o estômago dela apertou. Mas a frase ecoava. Ela sentiu que se fizesse nada, as engrenagens escondidas no vidro e no metal daquela noite poderiam entender a palavra takalasso como instrução, e a instrução como destino. Dentro de si, a escolha foi rápida e definitiva. Havia risco de se queimar, de perder o emprego, de sofrer retaliação. Havia também a possibilidade de salvar uma vida. Para Nádia, a dignidade do que se evita era maior que a rendição ao medo. Ela voltou, silenciosa, pela mesma porta que agora se abria para um evento que pressentia déjà vu de tragédia. Alcançou a parede lateral, onde, encaixada discretamente, estava a alavanca manual do alarme de incêndio. Um dispositivo vermelho, simples, com letras gastas pelo tempo. Não era heroísmo cinematográfico. Era uma ação técnica e prosaica. Puxar o botão público que faria as sirenes gritar e os sistemas de segurança entrarem em modo emergência. Quando puxou, um som grave percorreu o ar antes mesmo de qualquer luz se apagar. Havia um segundo de confusão, um tempo quase religioso entre um gesto e sua consequência. Então veio o jorro de água. Os sprinklers, fiéis à engenhosidade humana, abriram e transformaram a noite em chuva. O salão, com o brilho arrogante de antes, transformou-se em um palco desalinhado. O mogno escorreu, o papel do contrato ficou pontilhado de gotas, as taças perderam sua majestosidade e caíram produzindo um som seco que parecia, naquela tempestade repentina, muito menor do que a tragédia que poderia ter ocorrido. Os seguranças reagiram instantaneamente. Protocolos que eram teorias há 1 minuto passaram a ser ordens claras. Heliporto em modo de bloqueio, ascensores travando, portas de acesso sendo isoladas. Em um prédio com vista para o céu, a possibilidade de decolagem desaparecia como fumaça. Nádia observou, sem saber se as mãos tremiam mais por ter conseguido ou por medo do que viria. Os convidados correram, uns pela surpresa, outros pela indignação de terem um momento estragado. Entre os convidados estavam os irmãos Alfad, agora de pé, encharcados e com a expressão que oscilava entre surpresa e raiva. Malik, o mais velho, apertou os lábios. Omar, mais nervoso, observava Nádia com olhos que buscavam explicação e encontravam afronta. Ela repetiu, com voz firme, a frase que ouvira. Takalasso Minho. Livrem-se dele. A tradução do som em sua boca ecoou no lobby como algo que, a partir daquele momento, deixava de ser sussurro para tornar-se acusação. Julian, do lado de dentro, não teve o gesto final de punir. Havia algo em seu rosto que mudou. Não era apenas surpresa. Era um fio de dúvida.
Aquele homem que sorria investindo na certeza de seu reinado, por um instante sentiu um tremor. Talvez por medo, talvez por orgulho ferido, talvez porque a ideia de que alguém, uma funcionária, dissesse uma coisa tão grave o atingiu de forma íntima. Ele ordenou a inspeção do helicóptero. Era uma medida prática, plausível, e dizia para o público: eu levo a sério a minha segurança. Mas embaixo daquela medida havia também a necessidade de ver quem eram aqueles que podiam conspirar contra ele. Os irmãos não pareciam dispostos a aceitar as ordens com serenidade. A linguagem de poder deles era outra. Havia um movimento de corpo que dizia: não somos homens que se assustam. Mas quando Nádia repetiu a frase em árabe, a reação foi visível. Uma pequena contração no maxilar, um marejar que parecia lutar para não tornar-se confissão. No meio do caos, houve uma decisão que ninguém ali poderia prever. Julian, em vez de deixar os Alfade irem embora com pressa, o que poderia partir o problema junto com a corrida deles, decidiu, por orgulho ou por lógica tática, não recuar. Ele se levantou, enxugou a jaqueta encharcada e fez um gesto que surpreendeu tanto seus assessores quanto os irmãos. Vocês vão comigo. Vamos conversar no carro. Não sairei daqui sob pressa. E a moça, ele olhou para Nádia, vai com a gente, para que não haja confusão sobre quem disse o quê. Havia naquelas palavras algo próximo de arrogância e também um brilho de intenção que só ele conheceria realmente. Chamar Nádia para o carro, aquela mesma mulher que fora humilhada e expulsa, era um movimento ambíguo. Por um lado, expunha-a novamente. Por outro, servia de isca ou de prova. Se os irmãos tivessem planejado acabar com ele, talvez não o fizessem na frente de tanta gente. Nem sempre o assassino escolhe o palco mais limpo. Ela, molhada, exausta e com o pano ainda na mão, sentiu o peso do olhar dos presentes. A presença dela no carro podia ser um escudo simbólico, ou uma sentença. Mas seu pulso tinha memórias do avô. Quando os fortes se esquecem de que há quem escuta, o menor pode virar a balança. Não era hora de medo ritualizado. Ela entrou no elevador com eles. O ar parecia fechado, como se guardasse um segredo. Ou um crime, ou uma revelação. No saguão, o motorista de Julião os aguardava, com o uniforme maculado e um rosto que dizia que preferia não estar ali. A polícia foi chamada por protocolo, técnicos subiram ao heliporto para a inspeção e o mundo parecia politicamente correto por fora, uma tempestade de procedimentos e papéis oficiais. No assento do carro, contra o couro, o cheiro da cidade viria em breve, e uma tensão elétrica preenchia o espaço pequeno onde 3 mundos, o do poder, o do dinheiro e o do invisível, estavam prestes a colidir. Enquanto o veículo descia, Nádia pensou no avô. Lembrou-se do dia em que ele a levou ao mercado e, diante de um vendedor exaltado, ensinou-a a ouvir as bocas como quem lê um mapa. A língua é chave, ele dizia, mas às vezes a chave abre portas que querem que você vire as costas. Aquela chave que seu avô passara a ela era agora a mesma que poderia abrir a porta para a verdade, ou para uma câmara. Dentro do carro, o silêncio era cortante. Malik e Omar sentaram-se lado a lado e trocavam olhares que contavam histórias de viagens longas, acordos complexos e uma paciência forjada no tempo. Seus rostos, para quem os via sem saber, poderiam ser apenas de homens cansados. Para Nádia, cada detalhe era cicatriz. A forma como Malik apertava a cinta do casaco, a posição da aliança no dedo de Omar, a presença no joelho de um telefone que não saía do bolso. Julian dirigia, ou melhor, estava acompanhado do seu motorista, mas o olhar dele, fixo no retrovisor, acompanhava cada movimento dos homens ao seu lado. Havia um jogo de faro e força ali. Ele queria provar que não temia, mas a dúvida já consumia uma fatia do seu sorriso. À sua direita, Nádia se mantinha calma por fora, mas o corpo lembrava-lhe que não era invencível. O pano molhado estava guardado sob o assento, a ressaca do cheiro do mocorongo do salão ainda na pele. Quando saíram para a estrada, as ruas noturnas os receberam com luzes e ruídos. O carro pegou velocidade, fatiando o ar com pressa de quem quer se afastar de um palco antes que as consequências cheguem. A cidade, vista ali entre vidros, era um mosaico de facilidades e desigualdades, e Nádia sentiu o peso disso como uma segunda pele. O dinheiro podia comprar portas que se fechavam rapidamente. Ela, pelo contrário, trazia a capacidade de escutar o que ninguém queria ouvir. No banco traseiro, Malik mexeu no bolso e tirou o telefone como quem pega um benhor. Havia mensagens. Ele a segurou por um segundo, olhar curioso, sem a intenção de mostrar. Nádia, com olhos treinados por anos em observação, viu a tela brilhando no reflexo do vidro.
Foi um lampejo, nada mais. Mas o lampejo foi suficiente para que sua mente ligasse peças. Se havia mensagens, havia coordenação. Se havia coordenação, havia mais do que palavras. Havia um plano. O carro aproximou-se do túnel que corta a cidade como algo que o tempo atravessou sem pedir licença. A passagem estreita prometia um lugar onde o mundo ficava reduzido a metal e as margens se fechavam. Era um espaço perfeito para um acidente que poderia, em pouco tempo, se fazer parecer natural. Nádia sentiu a respiração rastejar pela clavícula. O avô costumava dizer que o perigo muitas vezes se esgueira com o corpo de um presente bonito. O silêncio do túnel foi exatamente isso, um presente. No instante em que adentraram a sombra comprida, a tensão se tornou tangível. Malik baixou a mão e algo que parecia um gesto casual foi, na verdade, uma preparação. Nádia prendeu o ar. O motorista diminuiu a velocidade por precaução. As luzes internas do carro subiram e baixaram, como se imitando um coração acelerado. Julian, por impulso ou por instinto, virou a cabeça. Ele queria ver o rosto dos homens que poderiam ter traçado sua queda. A cidade do lado de fora foi tragada pelo escuro. Dentro, 3 corpos e um tautismo invisível que se esticava como um fio pronto para partir. Nádia sabia o que vinha a seguir, ou ao menos a probabilidade do que vinha. A palavra dada em sussurro, a água dos sprinklers, a humilhação pública e o gesto que a levou de volta à sala agora apontavam para um momento de passagem. Ela já não era a menina do pano. A escolha de puxar o alarme foi uma declaração. Mas ali, naquela concessionária de ar frio e paredes que ecoavam a velocidade, a verdade e a violência estavam a um passo de se encontrar. O túnel os recebeu com sua garganta estreita. As luzes zigue-zagueavam. O reflexo na janela fez com que Nádia visse por um segundo não só seus olhos, mas a figura do avô ao seu lado, como se ele sussurrasse. A língua abriu a porta. Agora, mantenha-se firme. Ela encolheu a mão, tocou o pano guardado e esperou o som que faria dela mais que uma testemunha. Quando o carro entrou na escuridão total, um ruído surdo, um ruído pequeno como metal esfregando metal, aconteceu. Não foi o som do acidente, mas foi o primeiro som fora do script. Hussein, não. Um movimento, uma tentativa, uma preparação final. E naquele segundo, os olhos do motorista no espelho mostraram uma confusão que ninguém poderia fingir. Nádia segurou a borda do assento até a palma ficar branca. Havia sua vida, havia a vida de Julian. Havia a possibilidade de que a noite que começara com taças de champanhe terminasse com sirenes e sangue. Mas antes que pudesse reagir, antes que o corpo tivesse tempo de se mover em defesa, algo aconteceu. Uma mão tocou seu ombro, não de maneira agressiva, mas com intenção de firmar. E era a mão de Julian. Siga meu olhar, ele sussurrou, voz diferente da que usara na sala de reuniões. Não havia mais o brilho do vencedor, havia uma urgência crua. Se algo acontecer, grite o que ouviu, diga a frase em árabe. Nádia sentiu uma mistura estranha de incredulidade e alívio. Ele não estava como antes, havia uma linha que se quebrara. O homem que aceitara o risco de expor-se havia, por algum motivo, inclinado-se para a verdade. Havia medo, talvez remorso, e algo que talvez mais tarde pudesse se chamar empatia. O carro descreveu mais alguns metros no túnel. As luzes começaram a piscar com uma irregularidade que soava como batidas de alerta. Então uma luz menor no painel acendeu, e o som abafado de algo que se soltava veio de trás. Uma tentativa clara de desestabilizar o veículo. O ar ficou denso. Nádia respirou fundo, e por um segundo se viu voltar à cozinha pequena de sua infância. Ao avô ensinando-lhe como não ter medo das palavras, mas de suas consequências. Era hora de pagar o preço por ter ouvido. Era hora de agir. Ela abriu a boca para falar, e como um eco distante de um comando que atravessara gerações, repetiu, firme e clara, as palavras que mudariam tudo. Takalasu Minho. Livrem-se dele. A frase, dita por quem ouvira primeiro, já não era mais apenas ameaça, era exposição. No túnel, as sombras fizeram-se densas, e o tempo se partiu em um antes e um depois. A frase de Nádia cortou o ar do túnel e se ancorou nos corpos como uma verdade irritante. Pelo retrovisor, Julião viu os olhos dos irmãos tremerem por uma fração de segundo. Não o medo teatral de quem finge surpresa, mas uma fissura de quem sabe que foi exposto.
Malik foi o primeiro a reagir. O movimento veio rápido, raspando contra o tecido do cinto. Um gesto supostamente natural que traduziu outra intenção, quando a mão dele apareceu com uma precisão calculada no bolso. O carro sacudiu quando Malik tentou fazer do gesto uma distração e, ao mesmo tempo, empurrar o volante para o lado. O motorista reprimiu o desvio, os pneus roçaram na lateral do túnel, e uma onda de pânico atravessou o banco como corrente elétrica. O painel soltou um pio de advertência. Era tudo o que um plano montado por homens que achavam ter controle precisava para se tornar ruína. Um pedaço de metal solto, um freio que cedeu, um corte na vida de alguém que não teve culpa por ter escutado uma palavra. Nadia não teve tempo para pensar em frases grandiosas. A memória do pano na mão, do avô sussurrando ouça, converteu-se em reflexão prática. Malik avançou sobre ela com a intenção de imobilizá-la. O mar do outro lado já havia puxado algo que parecia pesado demais para caber num bolso comum. Havia perigo, e era preciso neutralizá-lo. No reflexo do vidro, Nadia viu o telefone de Malik acender novamente. Uma notificação, um nome codificado. Ela detectou o movimento das mãos dele, a posição dos polegares, a inclinação do corpo. Sem planejar, apenas reagindo, agarrou o que estava ao alcance. A garrafa de água minúscula que havia sido colocada no compartimento de porta, ainda com uma gota fria no gargalo. Levantou-a com precisão e desferiu um golpe lateral no pulso de Malik. O impacto foi seco. O som do vidro contra os ossos foi abafado pelo rugido do túnel, mas a mão dele se contorceu. Um guincho de dor, não cinematográfico, muito real e feio, ecoou por um segundo quando Malik deixou cair o objeto que tinha na mão. O golpe não foi um movimento soberbo de força sobre-humana. Foi um cálculo improvável, o uso de um objeto pequeno como alavanca, onde a surpresa foi a verdadeira arma. Malik gritou, mais pela surpresa do que pela gravidade do ferimento. Omar tentou se levantar, mas o assento do carro era curto e o espaço estreito. Nadia aproveitou a abertura, empurrou o braço do homem que estava ao seu lado, torceu como aprendera nas vezes em que disputou espaço com a vida e agarrou a arma que, naquela confusão, havia caído sobre o tapete do carro. A arma era maior do que ela imaginara. O frio do metal vivia como um choque direto na palma de sua mão. Sentiu a respiração falhar. Sabia, com a clareza que só o perigo dá, que o próximo segundo decidiria vidas. Não atire, ordenou Julian com voz que já não tinha o verniz do poder, mas uma tonalidade mais crua, urgente e humana. Parada. Agora. A ordem dele alterou a fisicalidade da cena. O motorista reduziu a velocidade com força, o carro raspou e acabou por se encostar numa saída de emergência do túnel, a fumaça de pneus e o apito distante de algo que fora tocado. No espelho, o rosto de Julian estava pálido, a boca seca. Ele parecia menor e mais verdadeiro do que aqueles que tatearam o palco dos arranha-céus. No banco traseiro, Nadia segurava a arma com as duas mãos. Havia um tremor que vinha do centro do corpo, não apenas dos dedos. A visão estava estreita como um cano. As notificações no telefone de Malik brigavam entre si, mensagens codificadas, chamadas que vinham e iam, instruções curtas seguidas de confirmações. Por trás da tela iluminada havia uma arquitetura de sangue, nomes de contato como Equipe B, frases objetivas como finalizar, e algo que as palavras traduzidas não deixavam dúvidas. Não era mais uma conspiração branda de empresários agressivos, era uma trama para transformar um problema em desaparecimento. Julian, com as mãos trêmulas, viu as mensagens. O sorriso forçado evaporou. Alguém havia preparado aquilo com frieza técnica. Quem autorizara o helicóptero, quem alugara o equipamento de sabotagem, e por fim o que havia depois de finalizar, uma referência obscura, que soou como promessa de impunidade. Ele colocou os dedos sobre o telefone e por instinto apertou a tela, salvando as conversas. O dedo dele tocou também uma gravação, um áudio curto em que uma voz masculina, mecânica, confirmava horários e locais. A prova caiu sobre Julian como chuva pesada. Não era suficiente que Nadia tivesse ouvido. Agora havia evidência direta, compacta, datada. Ele engoliu e, pela primeira vez naquela noite, não tentou controlar a cena com charme. Ligou para o número que todo homem com dinheiro tem na terceira gaveta, a central de segurança da sua própria empresa. Pediu que a polícia encontrasse seu carro, a gravação do painel e qualquer testemunha. Pediu também com uma voz que chegou a fraquejar, que ninguém deixasse aqueles homens saírem. O tempo, que havia se articulado de forma quase conspiratória, passou a correr a favor deles. A inspeção do heliporto tinha mandado técnicos que, por protocolo, haviam acabado de documentar a condição da aeronave. A evacuação determinada pelo alarme havia acionado a central do prédio.
Vários chamados para emergência estavam a caminho. Julian, que algumas horas antes se movia no salão como senhor do mundo, agora se movia como alguém que recebera uma notícia que poderia acabar com um nome. O carro ficou parado, as luzes de emergência do túnel refletindo na lataria. O motorista manteve-se calmo porque precisava, o que significava que naquele segundo, mais pessoas que Nadia, guardas, operadores de segurança, estavam chegando. Um helicóptero distante pousando em outro polo, e o som de sirenes que, ainda longe, pareciam traduzir a inevitabilidade. Malik tentou argumentar, a voz saindo por entre dentes cerrados. Foi mal entendido, disse, na língua que usava entre eles, palavras rápidas que, traduzidas à força, pareciam rebaixar as acusações a jogo de poder. Omar, por sua vez, ficou em silêncio. O telefone de Julian exibiu mais mensagens que confirmavam pagamentos a terceiros e instruções para não deixar rastros. Agora não havia mais intimidade que sustentasse o ato de negar. Quando as luzes azuis chegaram, com rabiscos de clarões finos sobre o metal do carro, houve uma espécie de suspensão moral. Homens imensos em coletes acrílicos abriram as portas. Alguns guardas da segurança do prédio vieram com identidades. Um policial avaliou a cena e, com a autoridade que vem da rotina, pediu que ninguém se movesse até que as alegações fossem verificadas. A arma foi colocada sobre o banco, e os passos foram dados em ordem de quem sabia o que estava fazendo. Fotos foram tiradas, a arma embalada, as mensagens baixadas e replicadas por um aparelho forense em posse da polícia. A prisão dos irmãos não foi cinematográfica no sentido de explosões e gritos. Foi procedimental. Mãos algemadas, vozes pedindo para não filmarem, advogados já ao telefone. Os dois magnatas receberam tratamento de prazos processuais. Política, dinheiro e influência debatidas na noite anterior agora se transformavam em evidência material. A cidade, testemunha mansa de tanto espetáculo para o poder, viu seus atores principais ser colocados na fila das consequências. No entanto, a justiça raramente é tão reta quanto a narrativa deseja. No dia seguinte, a imprensa fez o que a imprensa faz. Dividiu a história em manchetes que procuravam cliques e ângulos. Havia quem cantasse o heroísmo de Nadia em manchete grande e havia quem a colocasse em dúvida, falando de distúrbios de ordem ou um incidente provocado para chamar a atenção. Politicamente correto e interesse mal explicado se misturam. Entre ambos, a verdade concreta, as mensagens, a gravação, a decisão judicial provisória de prender os suspeitos pesava mais do que o rumor. Nadia, com o pulso inchado e o corpo marcado por arranhões antigos e novos, deu declarações curtas. Não gostava do centro, não gostava das câmeras, mas aceitava que tinha feito algo que salvou vidas. A personagem invisível que varria rés do chão transformara-se em peça central de depoimentos, e o que mais a incomodava não era a exposição, mas a sensação de que todos, de repente, viam apenas a história espetacular, e não a pessoa que havia passado anos ouvindo espelhos, tapetes e palavras. Julian, por sua vez, passou por um processo que não podia ser resumido a um editorial. Nos dias que se seguiram, viu seu nome circular em redes e jornais. Chamou advogados, mas também passou horas conversando com Andrea, a mãe que sempre estivera apegada a ele, e com pessoas que lhe lembravam que por trás do ego havia uma responsabilidade em suas empresas que transcendia a vontade de ganhar. Houve noites em que ele não dormiu, não por culpa legal. Por enquanto não havia acusação contra ele, mas por algo que latejava como remorso. Ver alguém que ele havia mandado para fora do salão de reuniões voltar ao centro da cena por um ato que poderia ter o salvo cortava mais que uma crítica pública. Acertava-o na fibra da humanidade. O encontro entre ambos, após a prisão dos irmãos e o início das investigações, foi silencioso. Julian visitou Nadia numa pequena sala de entrevistas protegida por vidros e a convidou a entrar. Ele estava encharcado, cansado, magro em sua indumentária cara. Seus olhos, que antes tinham aquele brilho de permanente segurança, agora se mostravam mais claros, como se tivessem perdido a película que o orgulho inventara. Eu devia ter acreditado em você desde o começo, disse ele, sem nenhuma teatralidade. Te tratei como se fosse parte da decoração. Não tenho desculpa que justifique isso. Nadia não queria discurso, queria integridade. Olhou-o com a firmeza de alguém que tinha ouvido muito e aprendido a filtrar palavras retóricas. Não preciso de desculpa, Sr. Santoro. Preciso ver que algo mude de verdade, que o que aconteceu aqui não se repita. Não quero esmolas, quero segurança para minha família. Quero que a língua que aprendi com meu avô seja respeitada. Era um pedido simples e ao mesmo tempo profundo, não ser reduzida a símbolo. Julian escutou, e naquele escutar encontrou uma solução que não cabia em notas bancárias. Prometeu usar sua influência para criar um fundo de proteção a funcionários vulneráveis em sua empresa,
um programa de treinamento, canais de denúncia anônima, apoio legal em caso de ameaças. Também ofereceu custear alfabetização digital e estudos superiores para Nádia, para que a arma mais poderosa que ela carregava, o idioma, se transformasse em ferramenta de ascensão social real. Nádia hesitou. O oferecimento de Julian poderia ser visto como uma nova forma de poder que tentava reconfigurar as relações entre eles. Mas havia na proposta a semente de autonomia. Não um cheque para calar, mas oportunidades para escolher. Ela aceitou parte do que foi proposto, o curso e o suporte para sua mãe, porque sabia que dinheiro não cura tudo, mas abre portas. Recusou, no entanto, qualquer cheque que parecesse compra pela sua coragem. Dignidade não se compra, se reconstrói. Julian aceitou a recusa sem implicância. Aquela negociação curta foi talvez uma pequena prova de que o orgulho poderia se transmutar em responsabilidade. Os irmãos Alfade enfrentaram investigação, exatos despachos legais que não poderiam ser desviados pela influência noturna. Seus defensores tentaram atenuar as acusações, alegando interpretações e mal-entendidos. A polícia, armada de mensagens e gravações, manteve o caso. Havia na investigação a comprovação de que haviam articulado processos que transbordavam a ética. A prisão temporária preservou o escopo do inquérito. No fim, a justiça faria seu percurso, lento, ritualístico e por vezes imperfeito, mas não tão lento a ponto de deixar o episódio se dissolver numa avalanche de elogios vazios. No episódio midiático que sucedeu, houve críticas a Julian. Muitos o acusaram de ter demorado a agir, de ter priorizado a imagem em detrimento da segurança. Ele ouviu aquilo e, confrontado com sua falha, fez algo que nem todos os homens de fortuna fariam. Permitiu que a sua falha fosse examinada publicamente e deixou que as medidas que anunciara fossem monitoradas por um comitê independente. O orgulho lhe custou imaginação, e ele pagou essa conta. Para Nádia, aquilo não tornava o processo menos doloroso, mas mostrava que mudança exige exposição e paciência. A vida de Nádia continuou, nas linhas pequenas que compõem a verdadeira sequência da existência. Foi ao hospital para cuidar do pulso, as bolhas nas mãos levaram mais uns dias para sarar, recebeu mensagens de solidariedade de vizinhos e desconhecidos. Teve que comparecer a inúmeros depoimentos. A polícia não se sustenta apenas em imagens, quer ouvir os presentes com exatidão. E ela repetiu a história muitas vezes, com paciência e um cansaço antigo se novo. Alguns dias depois, recebeu uma ligação da mãe. Havia um medo natural de retaliação. Nádia quis e conseguiu assegurar que medida nenhuma se transformaria em vingança. O sistema, as coisas burocráticas, por vezes depende de insistência. Ela teve de ser insistente. No enterro do avô Ibrahim, a que foi levada com simplicidade, reuniu-se com a família. O túmulo era pequeno, marcado por uma lápide gasta e um vaso de flores plantas, com mãos que conheciam o trabalho. Ali, onde tinha começado a entender o valor da palavra e o peso da escuta, Nádia sentiu que havia fechado um ciclo. O que a fez chorar não foi a fama repentina nem as manchetes. Foi, sobretudo, a sensação de que o ensinamento do avô, ouça e não se cale, tinha encontrado uma aplicação no mundo real. Ela colocou as mãos sobre a pedra e, por um instante, conversou com o homem que a ensinara a identificar ameaças no murmúrio do idioma. Você tinha razão, disse ela para a lápide, sem teatralidade. A língua é chave. Havia na voz dela a mistura de cansaço e de tranquila convicção. O funeral foi simples. Não houve discurso inflamado. Apenas pessoas que a amavam e que reconheciam que a vida pode mudar de rumo a partir de pequenos atos. A repercussão da história levou a debates em mesas redondas. Empresas perguntaram como poderiam proteger funcionários vulneráveis. ONGs buscaram usar o caso como exemplo de denúncia e proteção. E alguns programas propuseram treinamentos multilingües para equipes de segurança. O que começou como um evento localizado tomou um alcance de política pública. Havia, por fim, uma discussão sobre como tornar ambientes de luxo menos propícios a conluios que confundem poder com impunidade. Julian, por sua parte, passou a frequentar, com uma frequência inesperada, as reuniões do comitê que havia prometido criar. Não era a remissão fácil. Houve resistências internas. Antigos conselheiros o criticavam por ceder.
investidores o consultavam sobre riscos reputacionais. Ele escolheu, mesmo assim, persistir. Propôs programas de inclusão e linhas diretas de denúncia. Não foi economia de gesto, mas reconfiguração de prioridades. Parte disso veio do desejo de resgatar algo que parecia perdido. A fé de que sua empresa poderia, de fato, proteger os mais frágeis entre seus funcionários. Meses depois, em um auditório de uma universidade da cidade, Nádia subiu ao palco a convite de um centro que combatera a precarização do trabalho. O público era heterogêneo. Estudantes, funcionários do setor privado, ativistas. Ela não buscou aplausos. Falava com a voz firme de quem foi ao fundo do poço de uma vida comum e voltou com marcas e decisões. Pediu, sobretudo, que a língua fosse vista como ponte e não ameaça. Contou uma parte do que vivera, sem sensacionalismo. Falou do avô, do peso de uma frase curta em uma língua desconhecida por muitos ali, e de como a coragem pode ser apenas a insistência em insistir, persistir em dizer o que é necessário, mesmo quando ninguém acredita. Não fiz nada de heróico, disse ela. Fiz o que meu avô disse. Ouvi e não me calei. A palavra precisa ser respeitada. A invisibilidade social é uma escolha do poderoso. Eu decidi não aceitar ser invisível. A plateia aplaudiu, não por espetáculo, mas por reconhecimento. Havia quem viesse agradecer após o evento, outros que queriam saber como agir em situações complexas. A vida de Nádia já não cabia apenas no corredor de um prédio. Entrava em salas de aula, reuniões e listas de e-mail. Existem, ela aprendeu, formas de traduzir dor em ação coletiva. Quanto a Julian, a transformação não foi um passe de mágica. Teve recaídas, decisões impensadas, discussões com sócios. Mas houve também gestos concretos. Um programa de proteção a denunciantes implementado em suas empresas, um fundo para a educação de filhos de funcionários e, sobretudo, um reconhecimento público do erro. No aniversário do episódio, ele enviou uma carta a Nádia, não como um gesto de autoafirmação, mas como uma nota de compromisso. Aprendi a olhar, escreveu. Aprendi que o pouco que você me disse foi suficiente para salvar vidas. Prometo trabalhar para que ninguém mais tenha que gritar para ser ouvida. Nádia guardou a carta, não como troféu, mas como prova de que as palavras podem, quando acompanhadas de ações, alterar destinos. Ela continuou trabalhando, mas agora com oportunidades que antes não existiam. Fez cursos de gestão, inscreveu-se em aulas noturnas, começou a aprender a manejar o mundo institucional que a ignorara por tanto tempo. Não se transformou num símbolo sem falhas, continuou sendo humana, com medo e com força. Recebeu propostas de emprego que prometiam melhores condições e escolheu uma que a deixava mais próxima da independência do que de qualquer gratificação momentânea. O processo legal contra os Alfadi resultou em desfechos que seguiram a lógica dos tribunais, uma série de acusações formais, negociação de penas e julgamentos que duraram meses. A imprensa pouco a pouco voltou sua atenção para outros escândalos, e a história que fizera eco foi lentamente ocupando outro lugar na memória coletiva. Não como espetáculo, mas como caso de estudo. Para Nádia e sua família, o que ficou foi a certeza de que uma ação simples, informada e corajosa pode retirar da penumbra uma injustiça. No entanto, havia um preço pessoal. Nádia passou por noites em que o corpo reclamava e a cabeça pesava. Havia dias em que se perguntava se o custo havia valido. Lembrou-se do avô e das contas de luz atrasadas, das janelas em que crescia a fome de um futuro melhor. Mas, mais frequentemente, lembrava-se das pequenas conversas com a mãe, do riso apressado da irmã, do futuro da família sendo reescrito linha a linha. No túmulo de Ibrahim, em dias posteriores, Nádia falou para si mesma sobre dignidade. Não havia pompa no lugar, apenas terra e nomes desgastados. Ela deixou flores e uma fita com a frase que ensinara: ouça e não te cales. E então se deu conta de que havia de fato alterado algo que ia muito além de um contrato quebrado ou de um helicóptero que não havia decolado. Alterara a ideia de que algumas vozes nunca importam. Sua voz importou. Anos depois, quando perguntavam nos corredores da empresa onde trabalhara como faxineira sobre a mudança mais surpreendente que a vida lhe trouxera,
Nádia respondia sem vaidade. Dizia que não era sobre fama, nem sobre recompensas. Era sobre ter escolhas. O que eu fiz naquela noite me deu uma escolha, afirmava. Escolhi entre calar e agir. Escolhi correr o risco de perder o que tinha para proteger vidas. E isso me deu o poder de escolher, desde então, para onde minha vida iria. A cidade, que poucos lembravam por muito tempo, continuou a girar. O arranha-céu voltou a iluminar as noites, o heliporto foi vistoriado com mais cuidado, e em corredores e salas de reunião surgiu mais de uma política interna que obrigava os poderosos a olharem para baixo antes de darem passos que significavam eternidade para outros. Nada disso foi perfeito. Havia resistência, tentações de silenciar vozes incômodas, interesses que pipocavam. Mas cada vez que uma história parecida surgia, um plano exposto por quem trabalhava atrás das cenas, havia precedentes para acolhê-la. A mudança foi lenta, como quase todas as coisas importantes. Nádia nunca se transformou numa heroína mitológica. Continuou a lidar com contas, com dias longos e com a dureza do trabalho. Mas também ganhou a possibilidade de estudar, de cuidar melhor da mãe e de, em momentos raros, sentar e não pensar que seu destino dependia da benevolência de um homem poderoso. O que fez naquela noite, ouvir, avisar e depois agir fisicamente para proteger uma vida, foi chocante para muitos, porque tirou do papel a imagem confortável do invisível. Para ela foi uma extensão de um ensinamento. As palavras, quando não entendidas, matam. Quando entendidas, salvam. O título que se repetiria em manchetes e conversas, uma faxineira ouviu a conversa dos árabes e avisou o milionário. O que ela fez em seguida os chocou. Guardou, no final, menos sensacionalismo do que verdade. O choque veio não por violência gratuita, nem por algum exagero, mas por uma inversão de papéis. Quem se supunha frágil, tornou-se a peça decisiva que impediu uma tragédia. Nádia não quis o choque como troféu, mas não renunciou a ele como registro histórico. Quando se punha a pensar no que aprendera com Ibrahim, repetia para si as palavras dele, agora com a experiência da noite que mudara tanto. A língua é chave. A chave, no entanto, não abre apenas portas para o saber. Abre também caminhos para a coragem. E foi essa coragem, discreta, humana, custosa, que fez a diferença. Se há uma lição que ficou clara naquela noite, e que ecoou depois, é que dignidade não é privilégio dos que ocupam o centro. É direito de quem ouve, fala e age. E que, às vezes, a decisão de uma pessoa comum é o que impede o espetáculo da ganância de virar tragédia. Se essa história te tocou, compartilhe, para que mais vozes invisíveis sejam vistas, e para que mais pessoas aprendam a ouvir.